Vamos lá. Polimorfismo, né? É interessante a gente falar sobre isso agora, é um conceito bem legal. Polimorfismo costuma ser chamado de o terceiro pilar da programação orientada a objetos, depois do encapsulamento e a herança. Polimorfismo é uma palavra grega que significa de muitas formas, né? E tem dois aspectos distintos. Em tempo de execução, os objetos de uma classe derivada, né, podem ser tratados como objetos de uma classe base, da nossa classe pai, né? Então a classe derivada da nossa classe filha. Então podem ser tratados como objetos de uma classe pai, em locais como parâmetros de método, coleções, matrizes. Quando este polimorfismo ocorre, o tipo declarado do objeto não é mais idêntico do seu tipo de tempo de execução. As classes base, nossas classes pai, podem definir e implementar métodos virtuais e classes derivadas podem substituí-las. Significa que elas fornecem sua própria definição e implementação. Em tempo de execução, quando o código do cliente chama o método, invoca a substituição de um método virtual. No código fonte, você pode chamar um método em uma classe base a fazer com que a versão de uma classe derivada do método seja executada. Bom, o que a gente pode entender aqui? Por enquanto, nada. Né? Ficou bem conceitual aqui. Vamos detalhar isso que a gente acabou de ler aqui de uma forma mais clara para a gente entender o que significa esse polimorfismo. Pessoal, seguinte, a gente viu, né? A gente acabou de ver herança, ou seja, a gente viu que a gente tem a classe pai, que a gente tem a classe filha e que a gente consegue herdar atributos e métodos. Beleza. Só que no polimorfismo significa que eu posso herdar algo da minha classe pai e eu posso alterar de acordo com a minha necessidade na minha classe alguma coisa, né? Um método, por exemplo, eu consigo alterar esse método de acordo com o que eu preciso fazer na minha classe. Então, por exemplo, eu tenho uma classe forma geométrica, ela vai ser minha classe pai, e nela tem um método que chama desenhar. Esse desenhar, ele vai printar na tela, você está desenhando uma forma geométrica. Aí agora eu vou criar uma classe círculo, onde eu vou herdar tudo da classe forma geométrica. Então eu tenho forma geométrica e tenho círculo, certo? Então o círculo está herdando tudo que tem em forma geométrica. E o que eu posso fazer? Eu posso substituir um método que tem na minha classe pai de acordo com o que eu preciso. Minha classe pai, ela tem um método desenhar. Só que na minha classe círculo, eu quero que esse desenhar ele execute outra coisa. Eu quero que ele execute uma coisa específica da minha classe círculo. Então, na minha classe círculo, eu quero que ele printe para mim, você está desenhando um círculo. E não você está desenhando uma forma geométrica. A mesma coisa quando eu vou criar uma outra classe quadrado, que também vai herdar da classe forma geométrica. E olha para você ver, eu já tinha feito lá no outro exemplo anterior, quando eu fiz, né, de criar um método lá que ele é padrão para todos. Então, o desenhar vai ser padrão para todos os filhos, ou seja, círculo e quadrado. Só que aqui eu estou substituindo esse desenhar dentro de cada um deles, porque eu quero que execute de uma forma diferente. Eles têm em comum o método desenhar, vão continuar tendo da mesma forma, porém vão executar de formas diferentes. Então, quando eu tiver um objeto instanciado do tipo círculo e eu chamar o método desenhar, eu fiz com que esse desenhar atenda a uma forma, algo específico de círculo, mas e não algo que seja genérico para todos os filhos, né? Então, aqui dentro de desenhar, quando eu chamar o meu objeto círculo e chamar desenhar, ele vai printar você está desenhando um círculo e não você está desenhando uma forma geométrica. Se eu fizesse, por exemplo, o Luca perguntou, de certa forma, o polimorfismo é parecido com o conceito de herança. Ele é uma extensão, vamos dizer assim, né? Não sei se pode chamar assim, mas a grosso modo seria. Então, assim, eu tenho a herança, isso aqui é uma herança, né? Círculo está herdando forma geométrica, porém, o conceito de polimorfismo significa que o que eu herdei, eu quero modificar de acordo com a minha necessidade. Não quero mais que seja o padrão que tem da minha classe pai. Então eu tenho um método desenhar, que ele é padrão, que ele é comum para todas as classes filhas, porém com o polimorfismo é um conceito que diz que eu posso alterar esse método que está vindo da minha classe pai de acordo com o que eu preciso. Então, vamos supor, por exemplo, que eu não tivesse
na classe quadrado, eu não tivesse sobrescrevido o método desenhar, né? Vamos supor que essa parte aqui, desenhar, vamos fazer o seguinte, que esse desenhar, vamos supor que eu não sobrescrevi ele, que eu só fiz assim. Então, o que que eu fiz aqui? A minha classe quadrado está herdando da forma geométrica, certo? Então, ele tem tudo que a forma geométrica tem. A minha classe círculo também. Então, quando eu fizer aqui, como eu falei, eu sobrescrevi desenhar na minha classe círculo. Então, se eu tiver um objeto instanciado da minha classe círculo e chamar o ponto desenhar dele, o que que vai printar na tela? Você está desenhando um círculo. E se eu instanciar um objeto do tipo quadrado e fizer lá um objeto quadrado ponto desenhar, o que que vai ser printado na tela? O que que vocês acham que vai ser printado na tela? Agora que eu modifiquei aqui, né, essa classe quadrada, eu tirei o que eu sobrescrevi do método. Manda no chat aí quem acha o que que vai aparecer na tela quando eu chamar o meu objeto do tipo quadrado ponto desenhar. O que que vai aparecer na tela? O que que vai ser printado lá? Vai printar você está desenhando um círculo? Vai printar você está desenhando um quadrado? Como eu não sobrescrevi esse método, ele vai fazer o que? Ele vai herdar da classe Py, então ele vai utilizar o que está na classe Py. E o que está na minha classe Py? O que que vem por padrão? Você está desenhando uma forma geométrica. Então, como eu tirei ali, né? Eu tirei aquele def desenhar, eu não sobrescrevi ele mais do que veio da minha classe Py, o que que ele vai utilizar? O padrão que sempre vem, o que ele herdou. Você está desenhando uma classe geométrica. Só que eu não quero mais, né? Eu vou falar assim, ó, eu não quero que printe isso mais, eu preciso que seja algo específico meu. Então, o que que eu vou fazer? Vou sobrescrever esse método que veio da minha classe Py. Então, aqui eu sobrescrevi ele. Se ele tiver sobrescrito aqui, né, como eu fiz aqui, aí ele vai printar. Você está desenhando um quadrado. Se eu não sobrescrever esse método, eu vou fazer o default que vem lá da minha classe desenhar. Entenderam? Assim, para quem viu as outras aulas aí acredito que no C Sharp, eu não sei se lá a gente define um override, né? A gente coloca @override, você sobrescreva e o nome do método. Aqui no Python a gente só coloca o nome do mesmo método que está vindo da nossa classe Py e a gente vai conseguir sobrescrever ela normal. Ele vai chamar a nossa classe desenhar aqui sem nenhum problema. Então, ó, eu tenho um exemplo aqui, né? Que eu criei uma lista de objetos. O primeiro é um quadrado, o segundo é um círculo. Vou percorrer cada um deles. Então, forma, formas. Então, eu tenho essas duas. Para cada uma delas, meu objeto vai se chamar forma. Então, forma.desenhar. No primeiro, ele vai printar o que está desenhar do quadrado, ou seja, você está desenhando um quadrado. No segundo, o desenhar do círculo. Você está desenhando um círculo. Entenderam, pessoal? Então, assim, bem tranquilo, né? Não tem muito segredo. É um conceito bem legal. Então, assim, além da gente herdar as coisas, os atributos, os métodos da classe Py, a gente pode modificar de acordo com a característica específica dela ali. Beleza? Vamos para o próximo. Enum. Enum, um tipo de enumeração ou enum é um tipo de valor definido por um conjunto de constantes nomeadas do tipo numérico integral subjacente. Para definir um tipo de enumeração, use a enum, palavra-chave específica, os nomes mesmo de enumeração. Então, nada mais é, pessoal, que basicamente criar constantes. Lembra no começo da nossa aula, lá na primeira aula, que eu falei que no Python não tem constantes, mas que a gente consegue definir constantes através de enum? É exatamente isso, nada mais que essa enumeração. Então eu vou criar uma classe do tipo, por exemplo, estação do ano, onde a gente até passa entre parênteses também o enum, é como se a gente estivesse dizendo ali que é do mesmo formato que a gente faz quando está herdando, né, atributos, mas só que é diferente. Eu estou dizendo que é um enum essa classe. Então eu defino o que é essa constante verão. Ela tem um valor de uma string aqui, ó, verão. O que é o outono? Ele tem o valor de outono. Então, por exemplo, se eu quiser criar um enum de códigos de erro. Então, o código de erros do primeiro é o vazio. Ele tem um valor 0, do inteiro 0. Desconhecido 1. Usuário inválido 2. Dados inválidos 3.
Para que isso serve, né, pessoal? Então, por exemplo, vamos supor que nesse código de erro a gente poderia colocar aqui usuário inválido, a gente colocou código 2, certo? A gente define no nosso código, num momento a gente está fazendo uma validação de usuário. E se esse usuário for inválido, eu vou retornar o código 2. Então no meu código vai estar lá return 2. Aí alguém está lendo, outra pessoa vai mexer no meu código e fala assim, caramba, o que é esse 2? Estou retornando 2? Aí numa outra parte do código eu faço lá um if, código de erro igual a 2, faz alguma coisa, aí eu vou ver, aí lá dentro eu vejo que é usuário inválido, que eu estou printando uma mensagem. Só que se eu utilizar um enum, eu posso fazer isso. Então eu posso utilizar lá um return, por exemplo, no meu códigos de erro, ponto usuário inválido. O que esse ponto usuário inválido vai estar valendo? O valor 2, que é o código desse erro. Só que quando eu for ler no meu código ali, por exemplo, eu vou estar um return códigos de erro, ponto usuário inválido. Oh, putz, eu consigo saber, tem um usuário inválido aqui, essa função está retornando isso, por exemplo. Então, é uma forma da gente utilizar isso para facilitar a leitura de código, para facilitar a manipulação de informações, que é através de constantes, né? Porque vamos supor que eu criei o enum aqui que tem verão. E eu tenho em 10 partes do meu código onde eu faço uma validação onde uma string, se ela é igual a verão. Só que eu estou fazendo, vamos supor, nesse meu código, essa validação com verão sem o till. Aí, de repente, eu preciso fazer essa validação agora com o till. Então, o verão meu vai ter que ser validação com o till. E isso está em 10, 15 partes do meu código. Eu vou ter que entrar nessas 15 partes do meu código, alterar o if dele ali, seja a validação que ele esteja fazendo, sem till para till. Putz, tive que entrar em 10, 15, 20, seja lá quantas verificações que eu tenho no meu código. Se eu estiver utilizando um enum, então eu vou estar lá, if estação do ano ponto verão igual que o usuário digitou igual estação do ano ponto verão, ele está sempre validando se é igual isso aqui. Nas 15 partes do meu código tá isso, né? Ao invés de estar escrito verão, tá lá o enum, estações do ano ponto verão, tudo maiúsculo. Aí se eu alterar aqui, por exemplo, se eu não quero que essa validação agora não vai ser verão, sem acento, é assim. A validação que ele vai fazer, ele vai pegar esse num, ver o valor dele. Então eu altero em um lugar só. Conseguem perceber? Então se no meu código eu tiver, por exemplo, 20, 30, 40 lugares que utiliza verão, a palavra, para fazer alguma validação, seja o que for para mostrar informações na tela, eu mudo em um lugar, todo o meu código já vai mudar, não preciso me preocupar. Se eu não tivesse usado um enum, eu teria que mudar em cada parte que tem escrito isso, né? Então, assim, isso é uma das utilizações que a gente tem, pessoal. É uma das coisas que a gente consegue fazer com o enum, dentre várias outras. Como eu disse, de facilitar a leitura do nosso código, né? Retornando o erro através de código, e de nome, não através de código. Beleza? Então, bem simples o enum. Se a gente quiser criar constantes, como eu falei, seria dessa forma. A gente consegue criar as constantes aqui no Python através de enum. Né? Não tem como tem em outras linguagens que a gente cria mesmo lá, por exemplo no Java, que a gente coloca final string, aí ela é constante, a gente não consegue alterar. No Python não tem a constante em si. A gente tem os enums que a gente consegue utilizar como constantes também. Né? Paulo perguntou aí, posso utilizar classes ao invés de string int com enums? Não entendi muito bem a sua pergunta. Por utilizar classe ao invés de... Não entendi muito bem a sua pergunta, Paulo. Utilizar classe ao invés de string, int? Não entendi muito bem. Porque aqui no Python a gente já não define o tipo, né? Então a gente pode utilizar uma variável que ela tem um inteiro e depois já mudar ela para string durante o código mesmo. Então assim, não entendi o que você quis dizer. Vamos passando aqui, mas se quiser pode mandar aí, Paulo, de pergunta, elaborar um pouquinho melhor a pergunta, que aí fica melhor para eu entender. Fazer uma coleção de classes, uma lista de classes, você diz, a gente consegue fazer, né? Seria o que a gente fez aqui, ó. Cadê? Deixa eu achar. Cadê? Aqui. Isso aqui é uma lista de classes, não de classes, né? De objetos.
Então aqui nesse formas é uma lista que tem dois objetos. O primeiro objeto é do tipo quadrado, o segundo do tipo círculo. É isso que você quis dizer? Uma lista de objetos ou de classes mesmo? Não entendi. Nesse enum aqui eu defini uma classe aqui dentro, você diz? Talvez acho que a gente conseguiria fazer um enum onde ele seria um objeto. Eu nunca fiz o teste, depois a gente pode fazer. Eu acho que é isso que você quis dizer, né? Por exemplo, o verão, ele ser igual a uma classe, sei lá, animal, a estação do tempo, né? Estação do ano. Eu não sei. Se foi isso que você perguntou, eu nunca fiz o teste, eu não sei como é que fazer uma lista de objetos com enums. Consegue. Dá para fazer sim. Aqui você diz, né? O verão, por exemplo, ele ser uma lista. A gente consegue fazer. Esse enum ser uma lista. Ele consegue qualquer tipo de coisa que seja string, int, uma classe, que eu acho que daria certo, uma lista, daria certo sim. A gente depois pode até fazer um teste. Mas é que eu nunca fiz, então eu não sei dizer, mas a princípio tem como sim, a gente pode testar daqui a pouco, tá? Interfaces, agora um outro ponto importante, um outro conceito, que é a de interfaces, né, de implementações. Esse interfaces, pessoal, muitas vezes pessoas confundem de achar que é interface de tela, vamos fazer tela agora, naquela tela com botões. Não, é outra coisa. As interfaces é um outro conceito que a gente vai ver aqui agora, tá? Não é esse negócio, não é interface de tela nem nada disso. As interfaces são implementações, que é um outro conceito dentro de orientado a objetos. Vamos ver o que que é. Um outro tipo de arquivo muito importante na orientação a objetos é a interface. Este tipo de arquivo costumam de chamar de contrato. São uma lista de métodos, atributos que qualquer classe que implementar, assinar esse contrato deve obedecer. Utilizamos interfaces para definir comportamentos padrões que serão implementados classe a classe, muito parecido com polimorfismo, porém não tem um vínculo com herança. Seria como várias classes assinando um contrato de comportamento que aquela classe deve ter. Ao contrário da herança, uma classe pode assinar quantos contratos ela quiser, e caso algum comportamento não seja definido, o compilador nem deixa seguir com o programa. Pessoal, a gente vai ver que é bem similar aqui ao que a gente viu agora há pouco de herança e polimorfismo, mas é um conceito um pouquinho diferente. Ó, vamos fazer o seguinte. Isso aqui eu até coloquei errado aqui, deixa eu tirar. O que que é essa interface que a gente está criando? O que que é esse contrato, né? Diz ali que a gente está assinando um contrato quando a gente implementa uma interface na nossa classe. A gente viu que herança a gente vai herdar os atributos. Eu posso sobrescrever se eu quiser. E eu posso criar agora também uma interface. Uma interface em que vai ser um contrato assinado com a minha classe, né? Então, o que significa isso? Significa que a minha classe ela vai ser obrigada a cumprir algumas coisas que a minha interface define. Então, se eu implemento a minha classe, alguma interface, né? Se eu implemento alguma interface, eu vou obrigar essa classe a implementar o que essa interface for pedir, né? Então, por exemplo, que ficou um pouquinho grande, deixa eu ver se... Peraí, que ficou faltando aqui. Por exemplo, eu estou definindo aqui duas interfaces, pessoal. A interface formulário e a interface impressão. E eu tenho até um negócio interessante que eu estou passando para ela aqui agora, que é um abc.abc. Vamos ver o que é isso. Esse ABC é um módulo do Python, onde tem uma classe ABC, que nela eu utilizo, que é Abstract Base... A gente consegue ver aqui, ó. Import ABC. Abstract Base Classes, né? É uma classe do Python para trabalhar com classes e métodos abstratos, onde ele tem decoradores já para mim, que eu vou conseguir criar a minha interface, que é um pouquinho diferente aqui no Python, essa forma da gente criar do que nas outras linguagens. Voltando ao conceito da interface, eu estou definindo uma interface formulário, uma interface impressão,
ela, como ela é uma interface, ela tem que implementar aqui nela essa classe ABC, que é a classe de classes abstratas do Python, para a gente conseguir fazer a nossa interface. Aqui a gente vai definir. Então, a nossa classe formulário ela é uma interface e eu vou falar que todo mundo que implementar a classe formulário, ela vai ser obrigada a definir, a criar um método dentro dela chamado validar campos. E como que eu faço isso? Esse método até não tem nada dentro dele, então assim, eu nem preciso construir esse método. Quem vai construir, quem vai definir o que tem dentro dele é a pessoa que assinar a classe formulário, que implementar a interface formulário. Então, essa classe aqui que a gente importou do Python ABC, que é Abstract Class Interface, é só para a gente usar esse decorador aqui, que nele eu estou definindo, ó, todo mundo que implementar formulário tem que obrigatoriamente dizer dentro dele o que a classe validar campos vai fazer. Então, vamos supor que eu tenho uma classe que se chama tela cadastro e ela implementa o formulário. Então, essa tela cadastro, assim que eu implementar o formulário, eu vou ser obrigado dentro da minha classe a fazer o def validar campos. Por quê? Porque eu assinei um contrato, né, quando eu passei por parâmetro aqui, a minha classe abstrata, que eu estou implementando essa classe formulário. E como ela é uma interface, eu sou obrigado a fazer essa implementação do campo validar campo dentro da minha classe tela de cadastro, por exemplo. Então, e lá dentro eu defino o que vai ser feito. Ó, o Paulo fez uma pergunta aí que é legal, que é esse decorador, né? Que é os decorators no Python. Basicamente, esse decorador já é um decorador da biblioteca do Python. São funções com que a gente consegue alterar funções sem alterar ela. Então, como é que eu posso explicar de uma forma mais fácil para vocês que são esses decoradores? Eles são utilizados dessa forma no código, né? O arroba, o nome do decorador. Então, isso significa que esse decorador abstract, abc, ponto, abstract method, está dizendo que essa função ela é obrigada. Então, quem implementar esse decorador faz isso ser obrigado. Então, esse decorador pega a minha função e meio que altera ela de acordo com o que ele faz, né? Esse abstract, ou seja, altera essa função, obrigando a outra classe que estiver implementando o formulário a utilizar. Então, ele mostra os erros dela. Então, é basicamente isso. Eu posso criar decoradores no Python específicos. Por exemplo, se eu tiver uma classe de printar nome, por exemplo, onde eu vou digitar uma variável com o nome e essa classe só printa o nome. Só que eu quero que ela seja sempre maiúsculo. Eu crio um decorador, né? E onde esse decorador eu vou instanciar ele com arroba, por exemplo, uppercase, que ele vai chamar, e vou colocar na minha função. Então esse decorador vai alterar a função sem alterar as coisas que ela já faz. A gente vai ver essas questões de decorador na próxima aula com mais a fundo, tá, pessoal? Mas o que a gente pode entender aqui agora, o principal conceito é das interfaces. E na interface ele usa esse decorador aqui é o que? Para pegar essa função e obrigar quem implementar a minha classe a usar essa função, tá? Então, assim, a classe impressão, mesma coisa, ela tem um método dentro dela, que é imprimir comprovante. Então, qualquer outra classe que implementar a impressão, ela é obrigada a definir o método imprimir comprovante, dizer o que ele vai fazer, entendeu? E ele pode definir até quais parâmetros que ela vai ter que ter. Então, ele tem aqui de produtos, no caso. Vamos, ó, aqui a gente tem um exemplo. Eu tenho a minha conta bancária, deixa eu alterar aqui, está escrito errado. Conta bancária formulário. A minha classe conta bancária formulário, eu estou passando as interfaces, né? Interfaces para ela da mesma forma como eu passo a minha classe de herança. Porém, ela é uma interface, ela não é uma herança, ela não é uma classe pai, e sim uma interface. Ou seja, eu vou ser obrigado
a definir, a implementar o método validar campos, porque eu estou assinando esse contrato. Assim que eu estou dizendo ali, ó, eu estou implementando da classe formulário na minha classe conta bancária, então eu sou obrigado, estou assinando um contrato em que eu vou implementar e dizer o que essa função que tem lá dentro de formulário deve fazer. Então o formulário tem o quê? Validar campos. Aí eu tenho que falar, ó, validar campos vai fazer isso aqui. Vai printar na tela aqui campos validados e retornar um true. E também estou aqui assinando, né, implementando a interface impressão. E essa impressão, ela tem o que, ó? Tem que definir o método imprimir comprovante. Então, ó, imprimir comprovante é isso aqui que ele vai fazer. Imprimindo comprovantes dos produtos. Ah, e se eu não implementar? E se eu chegar na minha classe e não implementei o imprimir comprovante, só que eu estou implementando de impressão? O interpretador vai dar erro. Ele vai falar assim, olha, tá faltando implementar a classe sua, lá, a sua classe abstrata, que você implementou da sua interface. Ou seja, a interface de impressão, ela tem um método abstrato. Ou por que abstrato, né? Porque ele não existe ainda, o que ele faz não é definido ainda aqui dentro dessa interface. Ele vai ser definido quando quem implementar a minha interface dizer o que ele vai fazer. Então aqui nessa tela, nessa classe de conta bancária formulário, ele faz isso. Só que eu poderia ter uma outra classe, né? Uma outra classe que implementa impressão e faz de uma forma diferente. Não faz dessa forma aqui. Então você viu que na herança a gente pode herdar um método da nossa classe pai, só que a gente não precisa alterar, senão ele utiliza ela mesmo. Só que ele já é definido na nossa classe pai o que ele faz. Só que na nossa interface ele não é definido, ele é abstrato, ou seja, ele ainda não existe. Eu só estou falando que ele precisa ser obrigado a definir. E quem implementar a minha interface vai ter que definir o que esse método vai fazer. Então, quando eu instanciar um objeto do tipo da classe conta bancária formulário, eu consigo fazer o ponto e imprimir comprovante, que está definido aqui, porque eu assinei um contrato quando eu passei eles aqui no parâmetro. Entendeu? Então, aqui a gente usou esse decorador, tá? Que já vem do Python. Não precisa se preocupar em como construir esses decoradores, né? O decorator aí. Não precisa se preocupar como que a gente constrói, depois a gente ainda vai aprender a construir os nossos mesmos se a gente quiser, mas o decorador utilizado para criar métodos abstratos das interfaces é esse. A gente vai importar a classe ABC e utilizar o decorador dela que é @abc.abstractMethod, tá? Genericamente, decoradores são funções que manipulam funções. É exatamente isso, Thiago, é assim... Como eu falo, eles alteram a função, o que ela já faz, sem alterar mesmo o conteúdo dela, ou altera e faz alguma coisa a mais. A gente consegue manipular. A gente até vai ver com mais detalhes na próxima aula, mas assim, por enquanto a gente já aprendeu a utilizar os que já são prontos, né? Que já vem da biblioteca do Python lá, que é Abstract Base Class. Beleza, pessoal? Muito bom, vamos lá então. O que a gente viu aqui, ó? Vamos criar um programa... criar uma classe de comportamentos, utilizar polimorfismo, criar os enums. O que a gente tem que fazer? Escrever um programa que recebe os produtos a serem comprados e a forma de pagamento escolhida. E, de acordo com a forma de pagamento, efetuar a compra utilizando o correto meio de pagamento. Beleza. Vamos começar aqui então a fazer o nosso desafio. Deixa eu dar um Ctrl C. Deixa eu criar aqui... Deixa eu fechar todos esses. Close all. Vou renomear esse aqui. Vou vir em Refactor, Rename. Vou renomear aqui Exercício, parte 2. Desafio, na verdade, né, pessoal? Desafio, parte 2. E vou criar um novo Desafio, parte 3. Beleza? Vamos criar nossa main aqui. Como é que é mesmo? If name. Vamos lá. Separar aqui. Por partes, nossos desafios, de acordo com a forma de pagamento, efetuar a compra utilizando o correto meio de pagamento. Tá, a gente vai escrever um programa onde a gente vai receber os produtos que vão ser comprados, a forma de pagamento a ser escolhida, de acordo com a forma de pagamento, efetuar a compra utilizando o meio de pagamento correto.
Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui, ó. Produtos selecionados. Vamos criar uma lista para a gente salvar aqui dentro dela todos os produtos que o nosso usuário digitar. E vamos fazer um while true para a gente sempre pedir para ele produto digitado. Vamos fazer um input. Digite o nome do produto que irá comprar. Vamos fazer uma lista, pessoal, de produtos disponíveis. Vamos fazer aqui, ó. O que a gente vai ter? Vamos colocar aqui. Vamos fazer um negócio legal. Vamos fazer os produtos disponíveis, ao invés... Deixa eu ver o que a gente pode... Deixa eu pensar num negócio que a gente pode fazer aqui. Aqui utilizar polimorfismo, enumerações, beleza. Uma forma legal que a gente pode fazer aqui, eu queria usar uns dictionaries aqui. Eu tenho como colocar aqui a descrição. Qual a descrição que você diz, o Alex? Essa aqui que eu fiz? Quer que eu mande no chat essa descrição aqui? Ou a da aula mesmo aqui do desafio? Produtos a serem comprados, beleza. Deixa eu pensar aqui que tipo de produto que a gente pode fazer. Alguém tem alguma ideia de... Tem alguma coisa em mente que vocês querem treinar? Algum tipo de produto que vai herdar de um outro produto? Produtos tipo calçados, que aí tem tênis, tem chinelo, tem... Deixa eu pensar aqui. Ou a gente pode fazer a classe pagamento. Deixa eu pensar aqui, ó. Classe pagamento. Vamos lá. Class pagamento. Def. O que eu tenho? Meio de pagamento. Tenho meio de pagamento. Deixa eu ver quem mais. E eu tenho os produtos. Aí, vamos fazer self.meio pagamento. Igual meio pagamento. Self.produtos. Igual a produto. Aqui, produtos disponíveis, eu acho que eu vou utilizar dictionary passando um nome, 2 pontos. Chinelo, por exemplo, chinelo. E ele vai ter também preço. Preço unidade. Vamos pôr aqui, R$10 no chinelo. O que mais que a gente pode ter aqui? Tênis. Vamos colocar. Chinelo tá bem barato, eu achei. Hoje em dia tá tudo caro aí, velho. Vou colocar um tênis aqui de R$250. Vamos colocar aqui sandália, R$100. Tem aqui... Vamos colocar uma calça, R$120. Beleza. Então eu criei aqui uma lista de produtos disponíveis com os dictionaries aqui no Python, são os dicionários. E cada um deles tem um atributo de nome e um atributo de preço, tá? Beleza. O que mais que eu estava fazendo aqui? O meio de pagamento. Então o meio de pagamento ele vai ter o meio de pagamento, que eu vou criar um enum. Vamos criar aqui um novo pacote de enums. E aqui dentro eu vou criar o enum de meio pagamento. Vamos lá, class, meio pagamento. Para criar um enum eu crio enum, 2 pontos. Vou precisar importar, import enum. Aqui eu vou ter, vamos colocar Pix, igual a Pix e boleto. Vamos colocar para ficar simples, tá? Boleto. Então esses dois meios de pagamento, Pix e boleto. Então tá, aqui eu vou ter um meio de pagamento. Vamos fazer... Deixa eu pensar o que mais que a gente pode fazer. Pagamento... Pagamento receber produtos não fica legal. Pagamento ele tem o meio de pagamento. E a gente pode ter uma classe de compra. Vai chamar compra. E toda compra, class compra, vai herdar o pagamento. Tá? Então, vamos fazer aqui, importar a classe pagamento. Aqui, vamos inicializar a nossa classe, que ela vai ter meio de pagamento e ela vai ter os produtos dessa compra, certo? E aqui, vamos lá, o que mais que eu posso ter? Eu vou criar aqui, vamos passar primeiro para nossa classe Py, né, que é pagamento. Vamos passar o meio de pagamento e vamos definir nossos produtos. São os produtos. Beleza. Então, na compra, o que a gente pode ter aqui dentro? Vamos criar um método privado que é calcular valor da compra.
E aqui a gente vai fazer o quê? Eu vou ter os produtos que eu selecionei e a quantidade. Deixa eu pensar aqui. Passar os produtos, calcular o valor da compra. Quando eu passar esses produtos disponíveis, tá. Vamos fazer um filter. Daqui a pouco eu volto para a gente terminar a compra. Vamos seguir aqui só para eu terminar o meu raciocínio. Produto encontrados. O que a gente vai fazer? Fazer a mesma coisa daquela hora, que a gente vai passar um filtro, onde a gente vai criar uma expressão lambda, onde o produto P ponto nome igual ao produto digitado, e eu vou passar os produtos disponíveis. Se o tamanho dos produtos encontrados for 0, vamos printar esse produto não foi encontrado. Por favor, digitar outro. Se não, a gente vai fazer quantidade de produto é igual, vou fazer um int, um input, e vou pedir para ele digite a quantidade de produto que ele digitou que você deseja. Então ele vai digitar o produto e a quantidade, certo? A gente pode fazer um try catch aqui, se caso ele digitar um try except, né? Produto, quantidade digitada incorreta. Por favor, digitar novamente. Aí ele só, beleza. O que mais que a gente pode fazer aqui? Produtos encontrados. Se ele encontrou, eu já tenho a quantidade de produtos, eu já tenho qual produto que ele já encontrou. Então aqui dentro dos produtos encontrados eu tenho o preço de cada um. Então eu posso colocar dentro da minha lista de produtos selecionados, eu posso adicionar nela um dictionary também, que vai ser nome, que vai ser produto que ele digitou, vou ter quantidade, que é quantidade do produto, e eu tenho o valor desse produto, certo? Que é o produto encontrado, produtos encontrados na posição 0, que tá vindo aqui do filtro que a gente fez. Então eu encontrei, tem uma lista se ele encontrou mais de um produto, se for 0, se não, o produto que ele encontrou está dentro dessa lista, na posição 0, então eu tenho o valor ponto, qual que é o preço unidade, ponto preço unidade. Então eu estou passando um dictionary aqui para os meus produtos selecionados, que ele vai ter nome, quantidade que ele selecionou e o valor desse produto, certo? Beleza. Aí eu vou pedir para ele forma pagamento igual input, digite a forma de pagamento. Deixa eu ver uma coisa. Eu tenho o enum de meio de pagamento. Pagamento. Deixa eu importar ele. Enums meio de pagamento. Ponto Pix boleto. Se eu passar um name, queria fazer um teste aqui que eu não tô lembrado de como que eu crio uma forma de pagamento. Vamos fazer o seguinte, eu só preciso fazer um teste, que eu não tô lembrado desse enum. Vamos criar um bem rápido um teste aqui, onde eu vou importar esse meio de pagamento, print meio de pagamento, ponto name. Deixa eu ver se vai dar certo. Só para eu ver, pessoal, se vai dar certo, eu já explico para vocês aqui. Não, não é isso aqui não. Não. Eu não tô lembrado como é que eu pego um enum. Deixa eu ver aqui. Python. Enum com value. Vamos ver se vai dar certo. Bom, deu certo. Aí até deixa eu fazer uma comparação aqui, ó. Ponto pix true. Legal. Se eu colocar esse pix com 2x, legal. Era isso que eu queria validar, pessoal. Para eu criar um meio de pagamento, eu só vou um meio de pagamento, forma de pagamento. Eu preciso só colocar aqui, ó, Pix ou boleto, que é a forma que a gente define o nosso enum aqui. Meio de pagamento, Pix, boleto. A gente pode fazer aqui, vamos fazer aqui, ó, while true. A gente vai até fazer essa validação aqui, ó. Se ele chegou aqui no fim, significa que deu tudo certo, que ele leu, não deu erro, faz um break. Então, ele vai repetir até que ele digita uma quantidade de um valor correto, que tem que ser um int. Vou fazer a mesma coisa aqui. Então, enquanto verdadeiro, digita a forma de pagamento para mim. Deu certo de ler? Break. Só que try, except, print, forma de pagamento inválida. Favor digitar novamente.
Então, o que está acontecendo, pessoal? Se eu cheguei até nesse ponto, significa que eu consegui fazer a leitura correta, né? Então, eu vou até fazer aqui, ó, meio pagamento. Eu consegui fazer a leitura da forma de pagamento. Vamos, meio pagamento digitado, meio de pagamento que vai ser o nosso ENUM. Então, se eu conseguir ler certinho, eu li, fiz a leitura, consegui criar o ENUM através do que ele digitou, ou seja, Pix ou boleto, deu certo. Se ele digitar alguma outra coisa, se ele digitar um cartão, ele vai tentar criar esse ENUM, não vai existir, então ele não vai chegar nem nesse break, ele vai cair no accept e vai dar esse print e vai pedir para ele de novo, digita de novo. Então ele só vai parar de digitar a hora que ele digitar algo correto que vai cair nesse break. Beleza? Vamos seguir aqui então. A gente digitou o produto digitado, os produtos encontrados. O que a gente pode fazer agora? Deixa eu ler aqui. A forma de pagamento escolhida, ok. Escrever os produtos a serem comprados, ok. De acordo com a forma de pagamento, efetuar a compra utilizando o correto meio de pagamento. Tá. Eu criei a classe compra. Ela estende de pagamento. E pagamento tem o quê? Tem o meio de pagamento e tem os produtos, não. Tem o meio de pagamento. E a gente vai criar um método aqui que é realizar pagamento. Se o meio de pagamento for igual a meio de pagamento ponto Pix, eu vou fazer um print pagamento com Pix realizado com sucesso. Beleza? Self, esqueci do self aqui, ó. Self, meio de pagamento. Preciso importar o meio de pagamento. Beleza. Então, se vamos fazer aqui, for igual a boleto realizado com sucesso. Então, beleza. Nossa classe de pagamento aqui tem um método que realiza pagamento, tem o meio de pagamento que ela recebe, e a nossa classe compra tem o quê? O meio de pagamento que a gente vai receber, a gente está herdando tudo que ele já tem, e a gente tem os produtos. E aí, vamos fazer o seguinte, calcular o valor da compra. O método privado, onde eu vou fazer for p in self.produto, para cada produto, eu vou fazer valor da compra igual a 0. Então, para cada um dos produtos que eu estou recebendo, que ele digitou, ou seja, o que ele está digitando, né? Vamos voltar lá para a gente ver. Ele está digitando aqui, ó, produtos selecionados, tem nome, quantidade e valor. Então, eu vou fazer a compra como? Para cada produto que ele digitou, o valor da compra vai ser igual ao valor da compra, mais o produto ponto valor vezes o produto ponto quantidade. Então, se ele digitou, por exemplo, 2 tênis, e aí vai vir aqui o nome tênis, quantidade 2, o valor que ele tem, a unidade que eu estou pegando aqui do nosso. Então ele vai vir 500, certo? Na hora de calcular aqui, para cada produto. E vou retornar esse valor compra. Um método privado que eu não quero que ninguém acesse, apenas quem está aqui dentro de compra, calcular o valor da compra. E eu tenho um método público que é realizar compra. O realizar compra, o que ele vai fazer? Eu vou pegar, realizar pagamento, beleza. O que eu posso fazer aqui primeiro? Quando eu vou fazer uma compra, eu vou ter o valor e eu tenho... Deixa eu passar isso aqui para cá, fica mais fácil de eu entender. Meio de pagamento, realizar compra. Eu vou pegar o valor da compra e vou realizar um pagamento. Então, primeiro, eu vou chamar o método realizar pagamento. Realizar pagamento. Self.realizar pagamento. Ele está na onde? Ele não está aqui na minha classe, né? Na minha compra, mas ele está onde? Está vindo da minha classe pai, que é pagamento. E vamos fazer o seguinte, vamos passar aqui o valor da compra, né? Valor da compra para esse. Então, vamos colocar aqui pagamento nesse valor. Beleza. Aí, como é que eu calculo o valor da minha compra? Eu tenho um método interno aqui, então, ó, o valor da compra, ele é igual o quê? O método privado que eu tenho, que é calcular, então self, esqueci do self, calcular compra, valor da compra, onde ele já pega os próprios produtos, vai passar para mim e eu vou passar para cá, certo? Então, beleza. Então, tem o realizar compra.
que é da minha compra que eu tenho pagamento, eu tenho meio de pagamento e tenho os produtos. Então, eu já tenho os produtos selecionados, eu já tenho o meio de pagamento selecionado. E o que eu vou fazer depois que eu sair daqui que ele digitar? Vou dizer, ó, compra, deixa eu importar. O que eu preciso colocar aqui? O meio de pagamento. O que mais? Preciso colocar os produtos. Produtos, como é que eu chamei? Produtos selecionados. Certo? Então, cria uma classe de compra. E aí, o que eu vou fazer? Ponto, realizar pagamento. Aqui nesse realizar pagamento, eu tenho realizar compra, perdão. Deixa eu colocar em maiúsculo. Ponto, realizar compra. Beleza. Vamos ver até aqui o que a gente conseguiu fazer, pessoal. Como é que tá, né? Aqui, a princípio, a gente terminou de fazer. Vamos rodar o nosso código. Vamos lá. Digite o nome do produto que irá comprar. Primeiro, eu vou colocar aqui algo que não tem. Vamos colocar aqui, ó, camiseta. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. O dictionary, objeto, não tem produto nome. Tá. Qual linha que ele está acusando aqui no Lambda? P.nome, produtos disponíveis. Mas tem o ponto nome. Vamos colocar um breakpoint aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos digitar aqui. Camiseta. Beleza. Quais são os produtos disponíveis? Eu tenho aqui meu dictionary com nome, preço, unidade. Ele tem. Deixa eu ver. P.nome de produtos disponíveis. Deixa eu ver o negócio. Vamos ver se vai. Camiseta. Não foi encontrado. Pessoal, quando eu vou fazer a leitura de um atributo de um dictionary, né? Ele não é com ponto aqui. Ele tem que passar entre... fugiu o nome agora disso aqui. Colchetes, não. Esqueci o nome. Enfim, tem que passar dessa forma. Né? Deixa eu só... Digite o número que irá comprar. 2 pontos, espaço, para ficar bonitinho. Mas beleza, vamos voltar aqui então. Eu digitei camiseta. Este produto não foi encontrado. Por favor, digitar outro. Digite o nome que irá comprar. Por quê? Aqui, ó, nesse ponto, a gente tem um while true. Então, está sempre executando. Ele chegou em quantidade de produtos e ele causou um erro. Por quê? Porque o que eu digitei aqui é produto digitável. Perdão, fui para o lugar errado. Aqui, ó, produto digitado. No meu list, no filter, eu não encontrei nenhum. Esse produto não foi encontrado. Por favor, digitar outro. Então ele caiu aqui nesse if e voltou a repetir porque não caiu no meu else e depois não tem mais nada. Então ele só vai entrar no else se realmente tiver um produto. Então, se eu digitar aqui, vamos lá, o que a gente tem? Chinelo. Digite a quantidade de chinelo que você deseja. Vou levar 2 chinelos. Ó, ele deu algum erro. Vamos ver o que aconteceu. No outro, preço unidade. Mesma coisa do outro. Na verdade, eu tenho que fazer dessa forma, ao invés do ponto. Digite a quantidade de produto que você deseja e vamos rodar. Nome do produto, chinelo. Quero 2. Forma de pagamento, olha, viu que ele já passou. Quero Pix. Deu erro, vamos ver de novo. Provavelmente é algum outro lugar que como é um dicionário, né? Eu tenho que fazer a leitura dessa forma, pessoal. Vamos lá, chinelo. 2. Pix. Olha só. Pagamento de R$ 40 com Pix realizado com sucesso. Digite o nome do produto que irá comprar. O que aconteceu, né? Eu não parei aqui, na verdade. Ó, eu tinha que ter feito essa leitura, tudo. Beleza, tá aqui, tá certo. Eu só vou comprar depois que eu digitar tudo que eu tenho para digitar. Então, depois que eu sair desse while aqui. Então, depois que eu sair dele, depois que eu fiz todas as leituras de todos os produtos, aí sim eu vou comprar, né? Então, até a leitura do meio de pagamento vai ser depois, né? Então, eu tenho que voltar aqui, ó. Meu meio de pagamento também eu só vou ler depois que ele terminou de comprar tudo. Deixa eu ver uma coisa. Não, mais uma. Voltei. Deixa aí dentado certinho. Beleza. Meio de pagamento ele tá dando um erro. Por que ele tá acusando esse erro aqui? Eu tô... minimizar isso aqui. Aqui. E aqui. Vamos colocar aqui. Sair para sair. If produto digitado for sair.
break. A gente esqueceu de colocar isso aqui. Beleza, até aqui tá ok. Aqui eu quero voltar para cá, porque é ali que ele tem que ser executado. Legal. Vamos executar. Vamos lá, se eu digitar vamos digitar aqui chinelo. Opa, digitei errado, tá vendo? O produto não foi encontrado. Chinelo. E se eu digitar, digite a quantidade de chinelos que você deseja. 5. Quantidade incorreta. Por favor, digitar novamente. Não, quero 5 chinelos. Digite o nome do produto. Então vamos lá digitar outro. Quero um tênis. Quantidade de tênis que você deseja. Vamos colocar um só. Vamos digitar sair para sair. Digita a forma de pagamento. Eu quero Pix. Pagamento de 350 com Pix realizado. Então, vamos analisar o que aconteceu aqui. 350 tá certo? 5 chinelo. 5 vezes 20, 100. Um tênis, 250, 350. Então, eu realizei um pagamento de 350 reais com Pix. E deu tudo certo, tá? Mas agora vamos fazer um review no que eu escrevi de código aqui, para a gente entender, né, realmente o que se passou, o que aconteceu aqui. Olha que legal, quanta coisa a gente utilizou aqui. A gente utilizou herança, onde a gente está herdando no nosso compra, está herdando de pagamento. Então, tudo que pagamento tem, compra vai ter. Eu estou herdando tudo que tem. O que pagamento tem? Ele tem um meio de pagamento e ele tem uma função de realizar pagamento. Então, na minha compra, eu tenho realizar compra e o que eu poderia fazer em pagamento? Eu poderia fazer implementar uma classe, por exemplo, uma interface, onde eu obrigo ao pagamento, ele sempre tem que implementar o meio de pagamento. Então, porque assim, beleza, se eu criar só o pagamento e ele não vai ter esse meio de realizar meio de pagamento. Como que eu obrigo ele a ter? Se eu implementar, fizer um contrato, lembra de contrato, com alguma outra interface que eu criar. Então, se eu criar uma interface aqui e passar um meio de pagamento como aquele abstract, ele vai obrigar o meu pagamento a realizar um meio de pagamento. Você tem que definir para mim como é que é esse meio de pagamento. Mas aqui no caso a gente não fez, a gente só deixou por padrão realizar meio de pagamento, onde ele tem o valor da compra, que ele recebe por parâmetro, e ele calcula se o pagamento é por Pix ou é por boleto. E fazendo comparação, por enum. Então, o meio de pagamento aqui é igual ao meio de pagamento.pix. Lembra que eu falei assim, putz, se eu tiver isso aqui em 20 partes do meu código, né? Vários outros tipos de pagamento de outras compras diferentes, que eu tenho essa comparação de Pix aqui. Já pensou se eu tiver que Pix agora não é um X só, Pix é com 2. Cada parte, se eu fizesse essa comparação aqui assim, Pix. Em todo lugar agora, vamos supor que Pix fosse com 2x. Todo lugar eu ter que entrar lá e colocar com 2x. Imagina isso em 20 partes do meu código, 30. Eu nem saberia onde poderia ter tantas comparações assim. Então, estou fazendo por enum. Pix agora não é com x só, Pix é com 2. Venho aqui no meu enum e só faço isso aqui, Pix. Acabou. Aí aqui, na leitura, ele vai ter que digitar o Pix com 2x. Então, até aqui, o que eu poderia fazer? Olha que legal. Posso fazer um F e posso fazer isso aqui, meio de pagamento.pix.value. Então, até numa tela que eu estou montando, vamos supor, uma tela, todo lugar que tiver escrito Pix ou boleto, eu utilizando o enum, ele já vai mostrar o valor. Então, agora ele vai mostrar o Pix com 2x, porque agora Pix é com 2x, mudaram o nome, não é com um x só. Então eu venho aqui e mudei. Em todos os lugares vão estar mudados. Em um lugar só, pronto, resolvi o problema, né? Garanto a integridade do código, garanto essa manutenção mais fácil. Então, voltou a ser com X. Pronto, acabou. Mudei aqui, ele vai fazer a validação aqui, sem nada, entendeu? Já vai funcionar da mesma forma. Quando ele for criar aqui, ele já vai ver esse meio de pagamento que está escrito aqui, entendeu? Então, se a gente colocar aqui Pix com 2x, por exemplo, e a gente rodar, vamos colocar aqui um chinelo, 3 e sair. Digite lá, digite a forma de pagamento. Já apareceu Pix com 2x para mim aqui, Não precisei nem alterar no meu código. Nossa, aqui tem Pix escrito também. Deixa eu vir aqui e mudar agora. Não, todo lugar que eu escrever Pix eu utilizei um enum. Para mim vai resolver. Beleza, pessoal? Então, voltando então. A gente criou os produtos disponíveis com dictionaries, para a gente colocar um pouquinho em prática dictionaries que a gente aprendeu, os dicionários no Python. Então, o dicionário ele tem também uns atributos, né? Tipo chave e valor.
A chave é o nome, o valor chinelo. Ele tem uma chave com o nome de preço unidade e o valor dessa chave é 20. Então a gente criou isso para todos, nome, preço, nome. Criou um produto selecionado onde vai selecionar e digitar tudo, salvando aqui nessa variável. Já utilizamos o try catch aqui, né, para fazer essas validações de erro. Então se der erro aqui, a gente conseguiu até ele fazer, ele digitar, não mostrou uma mensagem toda feia para ele que ele não vai entender nada. Incluímos esses produtos com outro dictionary, né, que a gente tem aqui agora a chave. Quais são as chaves? Nome, quantidade e valor. Quais são os valores da chave? Cada um aqui vem de uma variável que ele está digitando. Já foi até de uma forma dinâmica, né? E depois a gente realizou o meio de pagamento. A gente utilizou um while aqui só para ele ir digitando até que realmente ele consiga fazer esse pagamento. Criamos a nossa classe de compra, passando qual que é o meio de pagamento, um em um, passando quais foram os produtos selecionados. E realizamos uma compra de um método que veio lá da nossa classe Pai, lá da nossa classe pagamento. Realizar pagamentos está vindo de lá. E então, não de compra, mas como ela está estendendo, então ela herdou tudo que compra tem. E aqui, ó, tem até um método privado. Se eu tentar acessar esse método, eu vou conseguir? Vamos ver aqui, ó. Compra, ponto, underline, underline. Ele nem dá a opção pra gente aqui, ó, de compra, de calcular o valor da compra. Ele já nem dá a opção pra gente. Ah, mas ele apareceu aqui, Felipe. Vai dar certo? Vamos ver o que vai acontecer, ó. Vamos fazer um exemplo de novo. Chinelo, 2, sair. Pix, né? Ó, ele deu um erro pra gente aqui. Compra, ponto, underline, underline, compra. Ele viu só, isso aí não existe. Isso aí não existe. Ele não tá encontrando esse cara aqui, não. Mas ele existe. Porém, ele é privado. Então, é como se fosse só, ele é privado, então da onde você está acessando, acessar aí, ele não existe. Ele existe aonde? Só dentro da minha classe. Então aqui dentro eu chamei ela e eu consegui utilizar. Então eu fiz um método privado. Beleza, pessoal? Tem alguma dúvida em relação ao que a gente fez aqui? Eu sei que foi bastante coisa. A gente conseguiu colocar em prática aí herança, fazer métodos privados. A gente fez bastante coisa. Imagino assim que no começo acaba sendo um pouquinho de absorver todo esse conhecimento. Mas tem alguma dúvida para a gente poder encerrar por hoje? Para vocês botarem em prática depois, peguem, dêem uma olhada, dêem uma analisada. Não sei se todo mundo consegue ao mesmo tempo ir acompanhando aqui, conforme eu for fazendo, né? Mas vocês podem ver aí se fazer em casa depois, ver se consegue. Então, eu imagino que às vezes eu digito um pouco rápido, porque hoje era muito conteúdo e acabei que eu nem tive que digitar um pouquinho rápido para dar tempo da gente fazer. Então era interessante hoje da aula, até nem falei, né? Mas era interessante vocês terem mais prestado atenção e depois pega e implementa para ver se vocês... Oi? Já vai ter no Git também, já tô subindo aqui, ó. Ô Alex, já vou subir aqui, ó. Deixa eu ver se finalizei tudo ali. Vou fazer o commit aqui, ó. Desafio, parte 3. E já vou subir lá. Prontinho. Já tá lá no Git já, pessoal. Terminou de subir aqui. O que eu digitei já tá lá. Mas assim... Ficou alguma coisa muito obscura para vocês, para a gente poder encerrar por hoje aqui? Querem tirar alguma dúvida antes da gente encerrar? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. A gente aproveita esses 5, 10 minutos aí para tirar a dúvida de vocês. Se alguém tiver uma dúvida mais específica, pode perguntar, pessoal. Aproveita o momento, aproveita aí para sugar esse conhecimento nosso. Então, se tiver alguma dúvida, pergunta, que a gente consegue clarear. Hoje eu não consegui acompanhar digitando, estava só escutando. Não, bacana, Matheus. Assim, quando você for colocar em prática, com certeza, né, vão surgir algumas dúvidas, né? Porque quando a gente vai colocar na prática mesmo, que aí a gente vê o negócio funcionando e acaba surgindo mais dúvidas, pode mandar lá no grupo do Facebook. Assim, pode me mandar mensagens, se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade. Se ninguém tiver nenhuma dúvida mais, pessoal, a gente vai encerrar por aqui hoje. Foi bastante conteúdo, mas a gente aprendeu bastante coisa, muita coisa importante, programação orientada a objetos, muitos conceitos, né? Que agora sim vocês podem dizer aí que vocês vão estar começando a virar programador de verdade, né? Agora vai estar pelo menos um programador juninho, como a gente brinca aqui, eu com o Dani e o Rafa, os programadores juninhos, já está chegando, pelo menos aprendendo aí orientado a objetos. Depois vamos botar em prática aí os frameworks, começar a fazer API, aí a gente vai realmente botar a mão mais na massa ainda. Beleza, pessoal? É isso, um bom descanso então para vocês, espero que tenham aí conseguido entender,
né? Sei que foi bastante coisa, mas se tiverem dúvidas, manda no grupo lá. É isso aí, bora recrutar de Juninho. Boa noite para vocês aí, pessoal. Um bom descanso para vocês. Aula segunda-feira é a próxima aula que a gente tem de C Sharp, a próxima aula de Python aí na próxima quinta-feira. Um abração para vocês aí. Bom descanso. Valeu!